Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nara Caroline do canal Mate. E nesta aula a gente vai estar falando sobre vetor gradiente. Então, se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, como eu disse, nesta aula a gente vai estar falando sobre o vetor gradiente. Vetor gradiente é um dos conteúdos mais importante de cálculo 2. E ele sai da definição de derivada direcional. Também vai ser muito importante quando a gente for estudar integrais em campo gradiente. Então, eu espero que você preste muita atenção nessa aula e você entenda o que significa o vetor gradiente. Então, é o seguinte, como eu disse, o vetor gradiente sai da derivada direcional. Na aula anterior, a gente viu que a derivada direcional de f no ponto x0, y0 na direção de u, nada mais é do que a derivada parcial, perdão, a derivada direcional de f no ponto x e y na direção de u, nada mais é do que a derivada parcial de x, y em relação a x vezes a mais a derivada parcial de f em relação a y vezes b, onde a e b, a gente viu, derivada direcional é o vetor u. Então, lembrando lá de geometria analítica, isso daqui nada mais é do que o produto escalar da derivada parcial de f em relação a x, derivada parcial de f em relação a y, com o vetor u, que é a b, certo? Isso daqui, a derivada, ó, esse vetor, que é a derivada parcial de f em relação a x, e que é a derivada parcial de f em relação a y, a gente chama de gradiente. Então, esse é o vetor gradiente, que ele pode ser dado desta forma, ou grade de f. E a gente lê del f, tá? Então, a definição de vetor gradiente é essa daqui, ó. Então, se f é uma função de duas variáveis, x e y, então o gradiente de f é uma função vetorial definida por del f de x, y, que é a derivada parcial de f em relação a x, a derivada parcial de f em relação a y, que é a mesma coisa do que a derivada parcial de f em relação a x na direção y, mais a derivada parcial de f em relação a y na direção j, certo? Então, para entender melhor sobre isso, a gente vai ver alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo é esse daqui. Se f de x, y é seno de x mais e elevado a xy, então, del f, ou seja, o vetor gradiente será quem? Então, o vetor gradiente nada mais é do que a derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y. Tá vendo que eu estou escrevendo vetor entre parênteses? Ou pode ser assim, tá? Então, aqui a derivada parcial de f em relação a x é cosseno de x mais, ó, y elevado a xy. E a derivada parcial de f em relação a y é x e elevado a xy. Então, vamos supor, se eu quero gradiente de f no ponto 0, 1, aqui daria quantos? Ó? X é 0 e y 1, então aqui ficaria cosseno de 0, que é 1, aqui ficaria 1 elevado a 0 vezes 1, então vai dar elevado
a 0, que é 1. Então, aqui ficaria 2, né? Ficaria 1 mais 1, 2. E aqui ficaria 0 elevado a 0 vezes y, vezes 1. Então, vai ficar elevado a 0, que dá 1, vezes 0, 0. Então, aqui daria 2 e 0. Esse é o nosso primeiro exemplo. O segundo exemplo é o seguinte. Esse daqui. Determine a derivada direcional da função f de x ao quadrado, y ao cubo, menos 4y no ponto 2 menos 1 na direção do vetor 2 e 5, certo? Então, para a gente achar a derivada direcional de f no ponto 2 e menos 1, isso daqui a gente pode escrever como o produto escalar do gradiente no ponto 2 e menos 1, vezes o vetor unitário, né? Seria U, certo? Então, primeira coisa, vamos observar se V é um vetor unitário. Para saber se é um vetor unitário, quando eu faço o módulo desse vetor, tem que dar 1. Ó, fazendo o módulo desse vetor aqui, o módulo dele seria a raiz da primeira coordenada ao quadrado, que dá 4 aqui no caso, mais a segunda coordenada ao quadrado, que dá 25. Então, aqui, o módulo dele está dando raiz de 29. Então, ele não é um vetor unitário. Para ele se tornar unitário, eu vou dividir cada coordenada pelo o módulo de V. Então, o aqui, ó, é o V sobre o módulo de V. Também, isso daqui é um conteúdo de geometria analítica, tá? Então, aqui ficaria 2 sobre raiz de 29, em direção I. Eu escrevo 26, né, no lugar de 29. Mais 5 sobre raiz de 29 na direção J, certo? Aí agora, a gente calcula o gradiente, o del de f. Então, vai ficar, ó, é a derivada parcial de f em relação a x, então vai ficar 2x ao quadrado, 2x, y ao cubo, é a derivada parcial de f em relação a y. Então, vai ficar 3x ao quadrado, y ao quadrado, menos 4. No ponto 1 e 2, 2 menos 1, perdão, vai ficar, ó, vai ficar 2 vezes 2, que dá 4, menos 1 ao cubo. Menos 1 ao cubo vai dar menos 1, então aqui vai ficar menos 4. E aqui vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado, então vai ficar 3 vezes 4, que é 12, vezes menos 1 ao quadrado, que dá 1. Então, vai ficar 12 vezes 1. Então, vai ficar 12. Menos 4 dá 8. Então, a gente tem que, aqui deu menos 4 e 8, certo? E aqui deu 2 sobre raiz de 29. E aqui 5 sobre raiz de 29. Então, vai ficar a derivada direcional no ponto 2 e menos 1 na direção de U, vai ficar menos 8 sobre raiz de 29. 8 vezes 5 vai dar 40 sobre raiz de 29. Mais, né? Perdão. Só esquecendo aqui que é um produto escalar.
Então, aqui vai ficar 32 sobre raiz de 29. Esse é o valor da derivada direcional de f no ponto 2 e menos 1 na direção de u, ou seja, na direção do vetor v, 2 e 5, certo? Agora, até então, a gente falou sobre tudo isso em função de duas variáveis, só que tudo que a gente falou vale para a função de três variáveis, tá? Isso é de forma análoga. Então, vamos lá ver. Esse exemplo, através desse exemplo, eu vou explicar como que acontece na função de três variáveis. Então, se f de x, y, z é igual a x vezes seno de y, z, então, determina o gradiente de f, ou seja, del f. Então, del f, no ponto x, y, nada mais é do que a derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y, e a derivada parcial em relação a z. Então, só aumentou a coordenada z aqui, certo? Então, vamos calcular o f no ponto x, y, z. Então, vai ficar a derivada parcial de f em relação a x. Vai dar seno de y, z, na direção i, certo? Eu posso escrever assim também. A derivada parcial de f em relação a y. Então, vai ficar x, e cosseno, né, de y, z, certo? Mas, na direção j. A derivada parcial de f em relação a z. Então, vai ficar x, y, cosseno de y, z, na direção k. Certo? Então, essa é o gradiente de f. Aí, na letra B, ele faz o seguinte, olha, determine a derivada direcional de f no ponto 1, 3 e 0 na direção do vetor i mais 2j mais menos k. Então, a gente tem que a derivada direcional aqui no ponto de f no ponto x, y, z, nada mais é do que o del de f no ponto x, y, z vezes o vetor unitário, certo? Mas o que a gente tem aqui? Que o vetor é i mais 2j menos k aqui. Olha, esse vetor, o módulo dele é 1 mais 4, né? Ó, que vai ficar 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, que é 4, mais menos 1 ao quadrado, que é 1. Então, aqui vai ficar a raiz de 6, né? Então, esse vetor, ele ser unitário, vai ter que dividir todo mundo por raiz de 6. Então, vai ficar 1 sobre raiz de 6, 2 sobre raiz de 6 e menos 1 sobre raiz de 6, para ele ser unitário. Esse vetor unitário aqui eu vou chamar de U, certo? Agora, o del F no ponto 1, 3 e 0. Vou fazer separado aqui. Vai ficar seno de 3 vezes 0, certo? Aqui no primeiro, que é y vezes z. Então, seno de 0 é 0. Segundo, vai ficar 1 vezes 0. Aqui não importa quem vai dar 0 também. O terceiro vai ficar 1 vezes 3 cosseno de 3 vezes 0. Então, cosseno de 0. Então, vai ficar 1 vezes 1 vezes 3, então vai ficar 3. Então, a gente tem que aqui vai ficar
0,003 vezes 1 sobre raiz de 6, escalar com 1 sobre raiz de 6, 2 raiz de 6 e menos 1 sobre raiz de 6. E isso daqui, fazendo produto escalar, vai ficar 0, né? Vezes 1 sobre raiz de 6, que dá 0, mais 0 vezes 2 sobre raiz de 6, que dá 0, mais 3 vezes menos 1 sobre raiz de 6, que vai dar menos 3 sobre raiz de 6. Certo? Então, a derivada direcional, isso é a derivada direcional de U, é a derivada de F no ponto 1, 3 e 0, na direção de U. Então, essa foi a aula sobre vetor gradiente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de inscrever no canal e de deixar o seu like.